com o nosso mestre, guia da humanidade, Jesus. Lembrando também dos nossos benfeitores espirituais, mentores, que estão trabalhando conosco nesta quarta semana espírita. Sentimos a presença de todos na harmonia, porque desenrolam os trabalhos, toda a realização das atividades. Meu Deus, permitir que os bons espíritos venham em nossa ajuda quando tivermos necessidade e nos sustentar se vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para nós um apoio, uma esperança, uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que nós encontremos junto deles a força que nos falta nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Muita paz para todos, êxito ao evento necessário. Pois é, passar agora para o nosso querido confrade James Ney e agradecer também à Federação Espírita do Estado da Bahia, sempre presente, nos apoiando em nossos eventos, e lembrando que é um órgão que realmente tem feito muito pela doutrina espírita e que é referência para todo mundo que queira fazer esse trabalho, de amor e divulgação do Evangelho de Cristo. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que Jesus nos conduza nesse domingo tão agradável com todos vocês. O Mestre Jesus sempre nos disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, certamente ele se faria presente. Tenhamos certeza de que o grande mestre Galileu encontra-se conosco através da nossa e de todas as presenças divinas. A proposta desse seminário em busca de Deus nasceu no início desse ano na Sociedade Olo, na qual André Peixinho é o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. E todo o primeiro semestre desse ano, nós trabalhamos o livro Em Busca de Deus, que foi psicografado por Elzo Ferreira de Souza. E esse tema, Em Busca de Deus, foi colocado como a ideia diretora da Macro Regional 2016. E nós fizemos uma série de palestras e seminários das macros regionais, fazendo com que o movimento espírita federativo do Estado da Bahia fizesse uma reflexão sobre em busca de Deus, aonde se encontra Deus. Portanto, vai culminar aqui nessa região, na Semana Espírita de Itaberaba, esse tema em busca de Deus, que é uma viagem aos confins do mundo íntimo, para que a gente de fato desperte o Deus que existe em nós. Pois bem, o livro foi psicografado no ano de 1992. João da Cruz, ele foi um grande monge notável, que no ano de 1549, aos 21 anos de idade,
Ele fazia parte de um grande monastério na época de Teresa d'Ávila, conhecida nos meios da Igreja Católica Apostólica Romana como Santa Teresa de d'Ávila. Naquela época, Teresa de d'Ávila era contemporânea de João da Cruz. João da Cruz, um jovem notável que era de uma serenidade profunda, de uma espiritualidade altamente elevada. Durante o seu período de estadia na Terra, João da Cruz, ele levou aproximadamente 2 anos preso em um monastério. E durante esse período que ele ficou encarcerado dentro de um próprio monastério, ele iria escrever uma das suas mais brilhantes obras, chamada Noite Escura, a sua Noite Escura. E essa obra que nós vamos apresentar a todos vocês é exatamente em cima do pensamento deste grande jovem notável, João da Cruz, que ele dizia que Deus estava constantemente presente na vida dele. Teresa d'Ávila reverenciava João da Cruz. Santa Teresa d'Ávila dizia que João da Cruz era um monge que estava à frente do seu tempo, naquela época, no ano de 1549. Yoghi, como vocês veem aqui, o grande Yoghi, ele foi um indiano, um avatar indiano, que viveu no início do século XX, e ele é o mentor espiritual de Dr. Elzo Ferreira de Souza. Quem não conhece o Dr. Elzo Ferreira de Souza, ele foi um grande jurista brasileiro, oriundo da cidade de Serrinha, e residiu em Salvador durante até a sua desencarnação em 2008. Dr. Elzo Ferreira era considerado como um dos maiores oradores espíritas no Brasil, um grande jurista, um conhecedor profundo do espiritismo. Nós tivemos o prazer de conviver com o Dr. Elzo Ferreira de Souza, e ele foi um dos nossos professores. Era um homem notável, um homem brilhante. E foi exatamente ele, através do seu mentor Yoghi, que fez essa conexão, essa ponte entre esse espírito iluminado que era e é João da Cruz, que em espanhol é Juan de la Cruz. João da Cruz, ele nasceu na cidade da Espanha, na região de Barcelona, e Juan de la Cruz, ele era um jovem notável e queria, através de Dr. Elzo, através de Yoghi, trazer esses ditos, os cânticos de João da Cruz. Queria fazer com que a criatura humana, naquela época, de 500 anos atrás, até os dias atuais, de como poderemos nos aproximarmos de Deus e despertarmos a potencialidade divina que existe em nós. Então, eu vou iniciar com essa frase: eu sou a verdade, significando eu sou Deus. O mestre Sufi Mansur Al-Ajjar pagou com a vida a afirmação feita em pleno êxtase. Era 26 de março de 922. Esse mestre Sufi Al-Ajjar, no seu momento de êxtase, no momento da sua contemplação com o divino, ele entrou no estado de êxtase total, que nesse momento, no seu estado de êxtase, ele iria afirmar: eu sou a verdade, significando eu sou Deus. E por conta disso, por essa sua afirmação, ele iria pagar com a própria vida diante da Inquisição daquela época. No ano de 922 já existia o início da postura da imposição do clero religioso. Eu sou Deus foi dito com muita humildade, sem arrogância, e aquele que afirma eu sou Deus diz em verdade que ele não é só a Deus. A partir do amor de Deus, a pessoa se sente em uma fusão completa com ele. Ele dizia que ele sentia essa fusão completa com o divino, com Deus,
E quando você entra em contato com essa divindade do Todo-Poderoso, do amor de Deus, você entra no estado de Samadhi. O que é o estado de Samadhi? Você entra no estado de êxtase, de contemplação, de que você entra no estado de beatitude. Essa beatitude foge aos nossos parâmetros humanos. A criatura humana, no dia a dia, não tem uma compreensão do que é entrar em estado de bem-aventurança. E aí, tanto ele como outros grandes avatares vai dizer: eu sou Deus, o eu divino existe em mim, porque há uma expansibilidade da consciência espiritual, como eu falei ontem à noite na palestra sobre a ampliação da nossa consciência espiritual. O nosso superconsciente se amplia quando esse eu divino vai se materializando no nosso mundo íntimo. E é exatamente isso que nós estamos propondo aos companheiros da região de Itaberaba. E o livro, no início do primeiro capítulo do livro, há essa pergunta, essa citação: 3 amigos encontravam-se no campo quando uma imensa luz de brilho inexcedível e singular transparecia, surgiu à frente deles, vinda do horizonte. Era um campo aberto e apareceram 3 amigos. E no fundo desse campo apareceu uma luz. E vamos ver o que foi que ocorreu com esses 3 amigos. Esses 3 amigos tiveram reações surpreendentes diante de uma luminosidade. E eu iria iniciar perguntando a vocês: qual será a reação de vocês em ver uma luz no fim do campo? Vejamos bem. O primeiro, um deles, quando viu a luz, fugiu. O outro ficou silencioso e fechou os olhos com o anteparo das mãos. O terceiro mergulhou nela. E eu perguntaria ao distinto auditório: qual dos 3 nós nos encaixamos? Somos aquele primeiro, o de amarelo, que foge quando vê a luz? Lembra que eu falei ontem na palestra que a luz, a verdade, é a luz divina. A verdade vos libertará. A verdade é a luz divina. E aqui, Yogi e João da Cruz, ele inicia essa obra, a Divina Presença, dizendo: o primeiro fugiu quando viu a luz. O segundo, o outro ficou paralisado e fechou os olhos com o anteparo das mãos. O terceiro mergulhou nela. Então, qual dos 3 nós somos? Terceiro? Vamos lá, gente. A minha irmã disse que é o terceiro. O terceiro mergulhou nela. Vamos lá. Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós. Terceiro? Sim, vamos lá. Segundo, o outro ficou paralisado. A senhora ficou paralisada diante da luz. Vamos lá. Ficou paralisado, fechou os olhos com o anteparo das mãos. Vamos lá, gente. O terceiro mergulhou nela. O segundo. E ninguém fugiu. Oi? Eu fugiria. Júnior, o cinegrafista, está dizendo que ele é o primeiro. Ele fugiu quando viu a luz. Pois bem, meus queridos irmãos, assim somos nós diante da verdade, diante da verdade incondicional da vida. Mas só que tem um quarto. E esse quarto, e o quarto amigo que afirmaria: eu não vi coisa alguma. Muitos de nós somos assim, diante da realidade transcendental da vida. Deus é a luz do mundo e nós ainda não conseguimos enxergar o fascículo de luz que é Deus. Então a maioria de nós fugimos. A maioria é o quarto que vai dizer: eu não vi coisa
coisa alguma. As materializações ocorreram na década de 60, os espíritos se materializavam e muitos diziam que não acreditavam. Eu me recordo, parafraseando essa reflexão de introdução, em uma das nossas palestras na capital baiana, alguns anos atrás, eu tinha chegado cedo no auditório e não tinha ninguém. E eu estava de terno e gravata, tirei a minha gravata, tirei meu terno e botei do lado da cadeira, e de repente me apareceu um rapaz, aparentando uns 30 anos de idade, usando camisa polo vermelha e uma calça jeans e de tênis. Ele era branco, alto e cabelos lisos, como se tivesse recentemente tomado banho. E aí ele ficou parado do meu lado, em pé ao lado da cadeira onde eu estava sentado, e me perguntou: você é que vai fazer a palestra? E prontamente eu respondi que sim. E ele me perguntou qual é o tema da palestra, e eu respondi qual era o tema da palestra. Ele olhou para mim e disse assim: muito obrigado. Eu olhei para ele, sentado, olhei para ele, ele olhou para mim e apenas me disse: muito obrigado. Eu entendi que se tratava de um rapaz que queria saber o tema da palestra. Baixei a cabeça e continuei lendo o meu texto para a preparação da nossa palestra. E aí começou a chegar as pessoas, o auditório foi lotando. E quando a diretora da instituição me convidou para compor a mesa, e que eu já estava no início da palestra, o auditório lotado, eu comecei a me lembrar da figura do rapaz que apareceu do meu lado. E no momento que eu estava fazendo a palestra, eu comecei a perceber que no auditório ele não estava. E durante o período da nossa palestra, isso começou a me inquietar. Eu disse: ora, aquele rapaz apareceu, de uma hora para outra desapareceu, ele foi embora, quis saber quem eu era, qual era o tema, e eu imaginei que ele não queria assistir aquela palestra e foi embora. Mas alguma coisa me dizia que tinha algo de errado na figura daquele rapaz do meu lado, de camisa polo vermelha, calça jeans, tênis e com o cabelo penteado para trás, como se tivesse tomado banho recentemente. E aí, quando eu já estava no meio da palestra, nada de aparecer o rapaz. E quando terminou a palestra, eu perguntei à diretora, eu disse: me diga uma coisa, eu vi um rapaz antes de iniciar a atividade, não tinha ninguém no auditório, eu dei as características do rapaz. E aí a diretora disse: ah, James, você teve um privilégio de ver o espírito, irmão Marcelo. É o irmão Marcelo, é uma entidade espiritual de um jovem que de vez em quando ele aparece para alguns médios que tem a clarividência, que tem a mediunidade de vidência. Eu disse: é impossível. Ele estava usando camisa polo vermelha e calça jeans, tinha recentemente tomado banho. Ah, mas é isso mesmo, irmão Marcelo, é a sua característica. Ele desencarnou muito jovem, ele se identifica dessa forma. Eu não acreditei. Então eu me classifico, não é? Nessa que eu digo, eu não vi coisa alguma, eu estava vendo ele, mas não estava acreditando que era um espírito que tinha aparecido no meu campo de percepção mediúnica. Assim somos nós, que a realidade está aí e a gente foge. Outros mergulham na luz e a maioria coloca o antebraço para se esconder da verdade, porque a verdade está constantemente nos convidando uma autorreflexão de mudança da nossa vida, uma autopostura comportamental diante da existência em que nós nos encontramos. Portanto, diríamos que toda a vida é divina. O que quer dizer isso? Que toda a vida é divina. O filme 7 anos no Tibete, com Brad Pitt, houve uma cena que muito me chamou a atenção. Ele iria viver praticamente aquele período lá no monastério no Tibete, e quando ele estava cavando para fazer um espaço de cinema para o monge, para o jovem, o garoto Dalai Lama, que naquela época Dalai Lama tinha 13 anos de idade, ele estava fazendo um local onde iria instalar
o cinema, e ele começa a cavar. E aparecem várias minhocas quando ele começa a cavar. E os outros monges iriam dizer: opa, não cave mais aí que você vai matar as minhocas. E ele pergunta: mas por quê? Ele iria dizer: porque as minhocas, ele é uma divindade, as minhocas têm um princípio vital como nós temos. A minhoca, ele tem o seu ser divino. Eu achei interessante isso, que os monges iriam dizer que toda a vida na terra é divina. Tudo que existe na terra é divino. Até as muriçocas que nos incomodam é divino. Tudo é divino. Tudo que existe na terra é uma materialização do estilo de vida em que nós vivemos. As formas de insetos que povoam o planeta Terra, ela é atributo do nível evolutivo espiritual em que nós nos encontramos. Então, quando João da Cruz, nesse primeiro capítulo, que ele vai falar sobre toda a vida na terra é divina, e aí ele diz assim: o homem pode conquistar o prazer dos sentidos, mas prazer não é felicidade. Vou tornar a repetir: o homem pode conquistar o prazer dos sentidos, mas prazer não é felicidade. O homem pode repousar o corpo físico, mas este repouso não é felicidade. O homem pode conquistar o mundo, mas esta conquista não é felicidade. E João da Cruz vai dizer que só há felicidade em Deus. O que a gente diz que é felicidade é volátil, é uma ilusão. O prazer da vida é uma ilusão. Então ele vai afirmar que só há felicidade em Deus. E no momento que a gente busca Deus, seremos eternamente eternos, ou seja, eternamente felizes, porque a eternidade, ela é transcendental. Nós somos criaturas eminentemente transcendentais. O reino de Deus é uma conquista interior. E como conquistar esse reino de Deus em nós? Ele já está presente em nós. E o que nos falta é despertarmos deste reino interior. Se você o adquire, se ele se manifesta, coisa alguma pode desestabilizá-lo. Você não é mais um joguete das circunstâncias da vida. Ninguém a adquire se não se une ao divino. Nós não podemos ser joguetes da vida, porque a maioria das criaturas humanas não sabe qual é o sentido que deve dar à sua própria vida, à sua própria existência, um sentido existencial, uma ideia diretora, seguir uma bússola nos levando a um porto seguro, porque o que nós mais aspiramos na nossa atual existência na Terra é a busca da felicidade interior, é diluir as ilusões da vida, porque nós vivemos em um mundo de ilusões, mas é um mundo de ilusão plasmado, materializado pelas nossas ideias e pensamentos. E quando nós retornarmos ao plano espiritual, à pátria espiritual, retornaremos com as nossas ideias do nosso mundo mental, do nosso mundo psíquico. O mundo espiritual, ela é constituída com as nossas formas de pensamento. Nós habitaremos o plano espiritual de acordo com a nossa percepção espiritual. Então o mundo espiritual nada mais é do que a projeção mental dos próprios espíritos que assim o projeta. Então quando ele vai dizer nesse primeiro capítulo do livro A Divina Presença, toda a vida é divina, ninguém adquire se não se une ao divino. Então se una ao divino, se una a Deus. Mas James, como é possível se unir a Deus diante de tantos problemas na terra, de tantas dificuldades? Como é possível ser divino na terra
com tanta onda de sexolatria, com tanta onda de assalto, de homicídio, as drogas que vêm campeando a sociedade. Como é ser divino nesse mundo de César, nesse caldeirão de distúrbio emocional, psicológico e espiritual. Eu me encontrava me dirigindo a um centro espírita em Salvador, em Lauro de Freitas, ali na região de São Cristóvão, próximo ao aeroporto. E eu estava dentro de um micro-ônibus, aqueles micro-ônibus pequenos, e ao meu lado estava um amigo nosso com problema de alcoolismo. Ele com problema de alcoolismo, e eu estava levando ele para o centro espírita para assistir a nossa palestra. Eu me encontrava com uma pasta na mão, e dentro da minha pasta, lá estava o Evangelho segundo o Espiritismo, e alguns livros, e uma fotografia de meus pais, quando eles casaram. Uma fotografia bem antiga que estava dentro do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o roteiro da nossa palestra da noite, daquela terça-feira do ano de 2009. Foi aí que nós fomos surpreendidos, quando o micro-ônibus já tinha caminhado, entraram dois jovens, adolescentes, na faixa etária de 18 anos de idade, armados até os dentes. E eles logo foram dizendo, todo mundo com mão na cabeça. E aí saiu pegando a bolsa de todo mundo e ameaçando todo mundo de morte. Como eu era o mais bonitinho dentro do ônibus, ele veio na minha direção e disse assim, coroa, passa tudo o que você tem. Mas eu fiquei com a raiva danada quando ele me chamou de coroa, que me deu vontade de levantar e dizer alguma coisa, mas eu não podia fazer isso porque ele estava com o revólver apontado na minha testa e disse assim, você passa a sua pasta. E aí eu passei a pasta, dei a pasta a ele, baixa a cabeça, eu disse, eu baixo a cabeça ou lhe dou a pasta? Deixe de gaiatice e puxou a pasta, levou a pasta, e lá dentro da pasta estava o roteiro da minha palestra, estava a foto de meus pais, recém-casados, uma foto antiga que eu tinha, que eu guardava com muito carinho, e o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e um livro de PNL, que na época eu estudava PNL, e quando os dois brother, e quando eu vejo essa garotada entrar em ônibus, né, de boné virado, já fico de antena em pé, já vou entregando a minha pasta, não é? Já entrega a pasta, porque sabe lá de quem se trata. E aí quando ele foi descendo, eu estava tão divino, tão sereno, não é? Que a vida é toda divina. Quando eles dois foram descendo com um revólver 38, cano longo, eu disse assim, ô brother, porque você tem que entrar na linguagem dele, não é? Ô brother, aí só tem livros. Aí eles disseram, é livro que eu gosto, mesmo assim, e levou e disse, sujeito. Aí o que eu imaginei foi quando a surpresa que eles dois tiveram quando abriram a minha pasta. Eles devem ter tomado choque, isso foi em 2009, até hoje eu me lembro, eu fico imaginando a cara de decepção quando ele viu lá o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que sirva de lição para ele. O meu amigo Reinaldo, com problema de alcoolismo, dizia, vai-lhe nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começou a passar mal dentro do ônibus, as pessoas começaram a passar mal, e eu estava tranquilo, eu estava com o divino na minha vida, estava de uma tranquilidade, de uma transcendabilidade, ser transcendente, tranquilo. Foi aí que levo o ônibus para a delegacia. Eu disse, olha meu amigo, eu não vou para a delegacia não, eu vou descer aqui mesmo. Ele não levou minha carteira, levou a minha pasta, um bocado de documento, eu tenho outro compromisso. Mas James, vamos? Não. E Reinaldo passando mal, meu amigo. Eu, calma Reinaldo, você é um homem ou é um saco de batata? Eu disse, James, olha, por favor. Aí eu fui fazer a palestra. Eu cheguei no centro espírita, fui fazer a palestra. Fiz a palestra sem roteiro, porque a palestra estava na minha cabeça. Ele levou um roteiro, mas não levou e não nos leva a nossa consciência de ser espiritual.
E aí, quando eu terminei de fazer a palestra, foi aí que eu contei ao presidente: olha, aconteceu isso, agora eu preciso que algum de vocês me dê uma carona de volta para Salvador, porque eu passei por essa experiência. Então, quando você tem esse despertar